Evangelho, domingo da segunda semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho, dizendo: Eu vi o Espírito Santo descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vides o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da segunda semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia, nesse segundo domingo do tempo comum, nos entrega o Evangelho de São João. E mais uma vez estamos ouvindo um testemunho, agora, no primeiro capítulo do Evangelho de São João. Como assim mais um testemunho, Padre? Durante a celebração do Natal, nós tivemos a oportunidade de acompanhar o testemunho dos anjos aos pastores, anunciando o nascimento do Filho de Deus. Depois, tivemos a possibilidade de acompanhar a estrela que sinalizou para os reis do Oriente onde estava o Messias, ou seja, onde estava o Rei, onde Deus habitava. Depois, na sequência, tivemos ainda a possibilidade de recolher o testemunho dos apóstolos na primeira semana do tempo comum. Mas, se olhamos especificamente para a continuidade entre o tempo do Natal e o tempo comum, hoje nós temos o testemunho de São João Batista a respeito de Nosso Senhor. Acompanhando a liturgia, ouvimos um outro trecho do Evangelho, em que durante o batismo de Jesus, assim nós ouvimos no último domingo, o céu se abria, o Espírito Santo descia sobre o Senhor e o Pai dava o seu testemunho. Então veja, meus irmãos, quantos testemunhos os céus declaram, Deus declara em favor dos homens, para que todos cheguem até Jesus. Toda a criação, nas mãos do Senhor, aponta na direção de Jesus. Os anjos aos pastores, a estrela aos reis do Oriente. No batismo, o Pai declara, o Espírito Santo desce sobre o Filho de Deus. E agora, João Batista dá o seu testemunho. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E depois João descreve aquilo que Deus lhe havia revelado a respeito de Jesus. E João, ao final do texto de hoje, declara o seu testemunho. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Meu irmão e minha irmã, antes de mais nada, é importante dizer que nesse domingo o Senhor espera pelo meu e pelo seu testemunho a respeito de Jesus. Mas o nosso testemunho hoje passa pelo convite, passa pelas palavras de São João Batista. Em que sentido, Padre Fábio? São João Batista aponta para Jesus e quem nos escreve a respeito desse episódio foi um dos primeiros discípulos de São João Batista, São João Evangelista.
São João Evangelista e Santo André, como bem sabemos, eram discípulos de João Batista. E foram aqueles que ouviram João dizer por primeiro: eis o Cordeiro de Deus, e deixaram tudo e seguiram a Jesus. Mas essa imagem do Cordeiro de Deus, a qual faz referência ao Batista, que imagem é essa? Essa imagem se reveste de 3 grandes significados. O primeiro, dentro da tradição de Israel, o Cordeiro Pascal, que foi imolado como sinal de aliança entre Deus e o povo de Israel, como sinal do seu perdão e da libertação que o Senhor realizaria em favor do seu povo que estava sob a escravidão dos egípcios. Então, o primeiro cordeiro, o cordeiro físico, foi sacrificado na noite que antecedeu a Páscoa do Senhor, como sinal de reconciliação, e o seu sangue foi aspergido como sinal do perdão de Deus e sinal da libertação realizada pelo Senhor. Essa mesma expressão João Batista usa para falar de Jesus, o Cordeiro imolado, aquele que iria oferecer a sua vida pela nossa salvação. O Filho de Deus, que se oferece como Cordeiro pela salvação dos homens. Ele, que não trazia sobre si pecado algum, abraça o nosso pecado, abraça a nossa condição marcada de morte e se oferece como Cordeiro imolado em reparação pelos nossos pecados. Eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que, imolado sobre a cruz, derrama o seu sangue para a salvação dos homens. A terceira imagem relacionada ao Cordeiro é aquela que aparece no livro escrito pelo discípulo de São João Batista, o livro do Apocalipse, que foi escrito pelo mesmo evangelista João, que nos trouxe a narrativa de hoje. João foi aquele que, deixando tudo, seguiu a voz do Batista que disse: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. As visões que o Senhor entregou a São João Evangelista durante a sua vida sobre os acontecimentos últimos apresentava novamente a imagem do Cordeiro sem manchas, que foi imolado, mas que permanece vivo. O Cordeiro redivivo, aquele que está sobre o trono, que, tendo sido imolado, permanece vivo, pois venceu a morte. Então, eis aqui aquele que João Evangelista viu, aquele que foi testemunhado pelo Batista. São João Batista aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Evangelista o segue e testemunha para nós: verdadeiramente esse é o Cordeiro de Deus, e que triunfou sobre a morte e está sentado no trono da graça. E no tempo definido por Deus virá para julgar os vivos e os mortos. Eis aquele que tomou sobre si as nossas dores e nos ofereceu o perdão pelos nossos pecados. Eis aquele que foi imolado no nosso lugar e cujo sacrifício de sua vida rendeu para nós o sangue da nossa libertação. Por ele nós fomos salvos, por ele nós fomos redimidos. João Evangelista anuncia no livro do Apocalipse o Cordeiro glorioso, o Cordeiro triunfante, aquele que eu e você vemos cada vez que participamos da Santa Missa, quando, escondido sobre as espécies do pão e do vinho, ali no sacramento da Eucaristia, quando o sacerdote ergue as mãos e diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, nós estamos
contemplando a imagem declarada por São João Batista. Estamos fazendo memória das palavras as palavras declaradas. Nós estamos vendo as palavras escritas por São João Evangelista. Estamos fazendo memória das palavras declaradas por São João Batista e estamos recordando aquele que foi tomado nas mãos e oferecido por Moisés e Arão por ocasião da libertação do povo de Israel. Eis que diante de nós tem o Senhor redivivo, aquele que venceu a morte. Nós, quando ouvimos, eis o Cordeiro de Deus, não ouvimos o que João Evangelista ouviu. Nós ouvimos o que João Evangelista viu. Vocês percebem essa diferença? São João Evangelista ouviu o testemunho do Batista e seguiu o Senhor. E viu esse Senhor, verdadeiramente o Cordeiro de Deus, ser imolado pela nossa salvação. E viu a sua ressurreição, o seu triunfo sobre a morte. Mas naquele momento em que João Evangelista ouviu pela primeira vez do Batista as palavras "Eis o Cordeiro de Deus" e o seguiu, ele estava vendo apenas o Senhor. Em que sentido, Padre Fábio? Ele estava vendo Jesus, como eu e você, como o peregrino da Galileia, como aquele que em seu favor tinha apenas as palavras do Batista. E não apenas as palavras do Batista, depois, obviamente, também as palavras do Pai, o sinal do Espírito Santo, mas não diz o Evangelho que esses sinais confirmaram a fé do coração dos 12 apóstolos. Pode ser que naquele dia eles não estivessem presentes, mas confirmou a fé no coração de João Batista. E pelas palavras de João Batista, João Evangelista recolheu o testemunho do Pai. E agora, João Batista declara o que viu e ouviu com suas próprias palavras. Dá testemunho do que o Pai testemunhou, e o seu testemunho é válido. E, em base a esse testemunho das palavras de João Batista, João e André seguiram Jesus. E como sabemos, na continuidade do texto, perguntaram: Senhor, onde moras? E passaram um dia com o Senhor e depois voltaram correndo para suas casas. Um para falar com Pedro, seu irmão, que foi André. E outro para falar com Tiago, seu irmão, que foi João quem fez esse gesto. E daquele momento em diante seguiram esse peregrino da Galileia, esse profeta, que é o Cordeiro de Deus, anunciado pelo Batista, mas viram tudo o que se passou na sua vida até reconhecê-lo como Cordeiro vencedor sobre a morte. Agora, eu e você, quando nós ouvimos "Eis o Cordeiro de Deus", não ouvimos o que ouviu João Evangelista. Ouvimos o que viu aquele que seguiu o Cordeiro de Deus. Nós estamos vendo muito mais do que João viu no dia em que tudo deixou para seguir Jesus. E com grande ardor e amor, João Evangelista deixou tudo para seguir Jesus, inclusive seu mestre, João Batista. E seguiu Jesus até o fim. E nós, que estamos vendo o Cordeiro de Deus que nos é apresentado, mas já na totalidade de sua revelação. O Senhor que venceu sobre a morte, o Senhor que triunfou sobre o pecado, o Senhor que redimiu a nossa humanidade, o Senhor que nos abençoou com a sua misericórdia, com o seu perdão, o Senhor que sentou à direita de Deus Pai, que derramou sobre nós a potência do Espírito Santo, o Senhor que nos encontrou no dia do nosso batismo e se uniu a nós de uma maneira
indelével que jamais se apagará. E nós que vemos esse Senhor, esse Cordeiro de Deus, que venceu sobre a morte, que triunfou em favor da nossa libertação, com que amor e com que prontidão espiritual nós o seguimos. João Evangelista o seguiu por toda a vida, e quanto mais o conhecia, mais o amava. E nós, meus irmãos, essa semana que nos está sendo entregue, é uma semana para que nela aumente o nosso amor por Ele, para que nela se estreitem os laços de confiança entre nós pela meditação da palavra, pela escuta daquele testemunho que domingo passado o Pai nos deu: eis meu Filho muito amado, escutai-o. Em quem Ele coloca todo o seu amor, todo o seu bem-querer. Essa semana, essa segunda semana do tempo comum, nos está sendo entregue para ser uma semana onde o nosso amor e o nosso conhecimento desse Cordeiro imolado aumente mais e que nós possamos declarar com todo o vigor do nosso coração: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus, Jesus, eu confio em Ti e toda a minha vida eu entrego em Tuas mãos. E Te seguirei, meu Senhor, por onde fores, e Te acompanharei, ó meu bom Jesus, porque pelo vosso preciosíssimo sangue nós fomos salvos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Batista e São João Evangelista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.